Olá, meu nome é Felipe Rosário e eu sou da Daqui Pra Fora. Um pouquinho sobre mim. Eu fiz a faculdade em Minnesota, nos Estados Unidos, me formei em 2007 e desde 2010 tenho preparado jovens para o processo seletivo de universidades americanas. Ao longo desses anos todos, já foram mais de 1.000 alunos com quem eu trabalhei e que foram fazer a faculdade nos Estados Unidos. Então eu tenho uma experiência bem legal no assunto, a minha experiência pessoal também foi ótima, foi algo que eu gostei muito, então para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto. E vamos aos pontos que eu preparei aqui para vocês. A gente vai falar sobre a Daqui Pra Fora, um pouquinho sobre a nossa história. Vou bem a fundo em como as universidades americanas selecionam os estudantes. Vou falar um pouco sobre os valores, bolsas e como a gente organiza o nosso trabalho e como ajudamos os filhos de vocês a serem admitidos às melhores universidades para eles. Tá? Então a Daqui Pra Fora é uma consultoria que prepara os jovens para o processo seletivo de universidades no exterior desde 2001. Ao longo desses anos já foram mais de 3.000 jovens fazer faculdade nos Estados Unidos e em outros países, e ao longo desses anos todos já foram milhares e milhares e milhares e milhares de applications enviadas através do nosso suporte. E esse é um ponto bem importante, porque com todo esse histórico a gente tem dados que nos ajudam a indicar a universidade certa para o aluno certo. Temos esses resultados excelentes em todas as universidades da Ivy League, outras bem famosas como Stanford, Chicago. Muitos alunos obtêm bolsas, é algo que a gente sempre leva em consideração. E por conta desse trabalho consistente e correto ao longo desses anos todos, fizemos bons relacionamentos com muitos dos Admission Officers, que são as pessoas que avaliam as applications dos alunos brasileiros. E isso ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre a cultura da universidade, o que eles buscam, e isso ajuda a gente a indicar a universidade certa para o aluno certo, fazendo com que o nosso trabalho se torne cada vez mais assertivo. Tá? A nossa equipe é grande, hoje estamos em mais de 60 profissionais, com 35 baseados em São Paulo. A gente tem um conhecimento muito profundo sobre o assunto. Mais de 40 dos nossos profissionais fizeram a faculdade fora, passaram por isso, e um ponto que enche a gente de orgulho são os resultados dos nossos estudantes. Aqui tem alguns exemplos das universidades que a gente teve alunos admitidos, e um ponto muito importante aqui é que a gente não coloca ninguém em lugar nenhum. Não tem um contato mais quente, um jeitinho, um corte de caminho. O nosso papel na Daqui Pra Fora é ter certeza que o filho de vocês vai mandar a melhor application possível para cada uma das universidades que eles escolherem com a nossa ajuda. Tá? E como seus filhos vão ser avaliados pelas universidades? Tá? Esse é um ponto bem interessante. No Brasil são vestibulares, provas, Enem, e lá nos Estados Unidos é um processo holístico, onde o filho de vocês será avaliado uma parte acadêmica e outra parte pessoal. Na parte acadêmica, o primeiro ponto são notas escolares. As universidades olham as notas dos últimos 4 anos escolares, com uma ênfase nos 2 últimos. Além das notas escolares, as universidades querem saber um pouco sobre o colégio, o nível de competitividade do mesmo, e eles olham também o ranking da série, que é como o filho de vocês compara os outros alunos que vão se formar com o filho de vocês, na mesma escola, na mesma estrutura e assim por diante. Tá? O outro ponto na parte acadêmica são provas. Tem 2 provas que as universidades americanas consideram, o SAT e o ACT. São 2 provas diferentes, mas servem exatamente o mesmo propósito. É como se fosse o Enem americano. Tá? E ambas as provas acontecem no Brasil 6 vezes ao ano. Todos os jovens que se preparam conosco fazem o SAT ou o ACT 2 vezes. A maioria faz 3 vezes porque conta sempre a melhor nota. E isso é algo que preocupa muita gente, mas é algo que na prática, a gente aqui do Brasil, que estuda em bons colégios, tende a ir super bem. No SAT, por exemplo, cai matemática, inglês e redação. No ACT, matemática, inglês, redação e ciências. Tá? E para concluir a parte acadêmica, as universidades vão avaliar uma prova de proficiência de inglês. Tá? Então, atualmente, a maioria dos alunos optam por fazer o TOEFL, mas tem um número crescente de universidades aceitando outras provas, como o Duolingo. No processo seletivo, é a única parte que a nota de corte, ou tem ou não tem. O TOEFL, por exemplo, vale 120 pontos. Algumas universidades pedem 80, outras pedem 90, algumas pedem até 100. Então, se a universidade pede 90 pontos e o jovem tira 89, é preciso fazer novamente. Tirou 91 ou 118, passou a barreira, está resolvido, bola para frente. E assim conclui a parte acadêmica. Ponto importante, o que a universidade quer é ter o máximo de segurança
que esse jovem vai chegar lá e vai ser um caso de sucesso. Então sim, o primeiro filtro é o lado acadêmico, é uma instituição acadêmica e a universidade quer ter certeza que ele vai dar conta do recado nas aulas e que vai bem e que não vai desistir da universidade. A partir do momento que o Admission Officer, essa pessoa que está avaliando a application, sente essa segurança, ele vai querer saber um pouco mais do lado pessoal do estudante. Então ele vai olhar cartas de recomendação. São 3 cartas, 2 de professores e uma de um coordenador, sempre do ensino médio. Aqui eles querem conhecer um pouco mais do estudante através dos olhos de alguém que trabalhou com ele, que conhece ele um pouco mais pessoalmente. E aqui não é uma chuva de adjetivos, é uma característica e uma história que mostra essa característica, outra característica e outra história que mostra essa outra característica. Então é algo que tem que ser bem pessoal. Os professores aqui do Brasil algumas vezes não têm essa experiência. A gente ajuda os professores a construírem essas cartas que vão ajudar o filho de vocês a serem admitidos nas melhores universidades. O segundo ponto da parte pessoal são as atividades extracurriculares. E aqui entra tudo que o jovem faz além do que é obrigatório fazer na escola. Então pode ser atividades esportivas, pode ser atividades acadêmicas, pode ser atividades dentro da escola, pode ser fora da escola, pode ser trabalho voluntário, trabalho na igreja, empreendedorismo, pode ser qualquer coisa, pode ser um hobby. Então aqui, tudo que não é obrigatório fazer na escola entra. Então pode ser atividades dentro do colégio, como grêmio estudantil, Olimpíadas de Matemática, ou pode ser fora do colégio, como esportes, ou cursos extras, ou blogs, ou coisas assim. A universidade olha essa parte extracurricular por 2 motivos. Eles querem jovens engajados na universidade. E jovens que são engajados aqui é um ótimo sinal que serão engajados lá. O outro ponto é que das experiências que o filho de vocês tem, surgem histórias para contar nas redações. Cada universidade pede 3, 4, às vezes até 5 ou 6 redações diferentes. Os temas são sempre divulgados com meses de antecedência e são sempre bem pessoais. Por exemplo, fale de um livro ou um filme que você viu que mudou sua vida. Fale sobre alguém que lhe inspira. O que é importante para você e por quê? Defina a felicidade. Se você fosse uma cor, qual você seria? Então são temas que não têm resposta certa. O que a universidade quer é conhecer o estudante, saber se ele combina com aquela cultura local, se ele vai se dar bem e se vai contribuir para o grupo todo. Por último, algumas universidades pedem entrevistas, são entrevistas pessoais que acontecem via videoconferência ou com algum representante da universidade aqui no Brasil, e para os alunos que vão fazer cursos artísticos, como cinema, moda, design, arquitetura, é necessário um envio de um portfólio, ou se for um curso de performing arts, como música, atuação, é preciso fazer uma audição. Um ponto muito importante sobre se candidatar para as universidades nos Estados Unidos é saber os seus valores. Os valores de boas universidades americanas variam de 30 a 35 até 70 mil dólares por ano, incluindo as aulas, a moradia e a alimentação. Como que funciona essa questão de valores conosco? O preço que as famílias pagam na universidade não interfere na forma como a gente é remunerado. Então, a gente segue 2 caminhos. Em alguns casos, as famílias falam pra gente: olha, a gente está disposto a investir até X mil dólares por ano. E aí é nosso papel ver quais são as melhores universidades para o filho de vocês, onde o valor não ultrapasse esse teto previamente planejado. Em outros casos, as famílias falam: Felipe, eu quero ver quais são as melhores opções de universidades para o meu filho, depois eu vejo essa questão de valores. Então, para a gente, não interfere a forma como a gente vai trabalhar. Vocês decidem e a gente vai fazer o melhor plano para o filho de vocês. Apesar dos valores serem relativamente altos, muitos dos estudantes conseguem bolsa. Na turma de 2020, por exemplo, um pouco mais de 70% dos estudantes obtiveram bolsa. E esses outros 29% que não tiveram bolsa, não significa que eles não conseguiram. Então, vou dar exemplos práticos. A gente teve 5 alunos que foram admitidos na UCLA, de Los Angeles, que é uma ótima universidade, mas não oferece bolsa para quem não é californiano. Tivemos outros que foram admitidos na Georgia Tech, que é uma excelente universidade, mas que não oferece bolsa para quem não é americano. Em alguns casos, alunos miram em universidades que, sem qualquer tipo de bolsa, já fica dentro do orçamento da família. E aí eles estão entre esses 29% que não conseguiram. E aqui tem alguns exemplos de bolsas da turma desse ano. E na prática, como que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é dividido em 2 grandes fases. Uma fase de preparação e uma fase de candidatura. Na fase de preparação, o trabalho pode iniciar a partir do 8º ano do fundamental. E pode ser iniciado no 8º, no 9º, no 1º ou no 2º.
Nessa fase, o nosso objetivo é ajudar o filho de vocês a construírem um currículo ainda mais interessante. E a gente foca o nosso trabalho em 3 pontos: planejamento e priorização, autoconhecimento e atividades extracurriculares. A ideia é que o jovem se envolva com projetos extracurriculares para que ele se conheça um pouco melhor e que no futuro crie o seu próprio projeto, que é algo que as universidades valorizam bastante. Quando o estudante chega no ano de enviar as applications, tá? No ano da candidatura, a gente começa uma nova fase que o estudante vai trabalhar com um time, que são 3 profissionais. Tá? Um que vai ajudar na escolha das universidades, e o outro que vai ajudar na produção dos textos, e uma terceira pessoa que ajuda na fase das applications. Tá? São 3 pessoas diferentes porque cada um tem habilidades diferentes. Tá? O nosso trabalho ele é dividido em 2 fases principais. Tem uma fase de preparação, de construção de currículo, e tem uma fase de candidatura. E como a gente ajuda vocês nesse projeto? Cada família trabalha com um time de 4 pessoas. Uma pessoa ajuda na fase inicial de preparação e depois um time que ajuda na fase da candidatura. Nessa fase inicial, o filho de vocês trabalhará com uma mentora que ajudará em 3 frentes principais: planejamento e priorização, autoconhecimento e atividades extracurriculares. A ideia aqui nessa fase é que o jovem se envolva com projetos extracurriculares que faça sentido para ele, que faça sentido para o processo seletivo e para as universidades que ele está mirando, mas que ao longo do trabalho ele crie seu próprio projeto. E isso é muito valorizado pelas universidades. Paralelamente, a gente acompanha as notas na escola, traça metas, ajuda a planejar as férias, se vai fazer um curso no exterior, se vai fazer um estágio aqui no Brasil ou alguma outra ação, e ajuda também no cronograma de provas e na preparação para o SAT ou ACT. Nessa fase de candidatura, vocês trabalharão com um time de 3 profissionais. A primeira pessoa ajuda na escolha das universidades e toda a estratégia das applications. A segunda pessoa trabalha com os textos, redações e cartas de recomendação. E a terceira pessoa trabalha com as applications, prazos, pré-requisitos e toda a parte documental do processo. Tá? Então, nessa fase, o que a gente faz? A gente ajuda o filho de vocês a escolher as universidades para as quais se candidatar, levando em consideração o curso, o nível acadêmico, a reputação, o preço, a possibilidade de bolsa, a localização, o clima, a cidade e outros pontos que às vezes podem passar despercebidos, mas são importantes. Por exemplo, o tamanho de universidade. Tem algumas boas universidades que têm 1.000, 1.500 estudantes. Outras boas vão ter 50, 60 mil estudantes. Então são mundos diferentes. É importante que isso seja considerado. O outro ponto que é importante ser avaliado é o perfil da universidade. Tem algumas universidades que são mais liberais, outras mais conservadoras, outras tecnológicas, outras com foco acadêmico, outras com foco em preparação para o mercado de trabalho. Algumas onde o perfil dos alunos é muito competitivo, outras onde o perfil dos estudantes é mais colaborativo, ou algumas com uma forma mais nacionalista, outras com uma forma mais global-minded. Então são vários fatores que a gente considera na hora de sugerir. A gente sugere uma lista, vocês avaliam, nos dão as respostas, a gente faz uma nova lista com um pouco mais de informação, sempre levando em consideração o porquê cada universidade está sendo sugerida e quais são as chances do estudante ser admitido na universidade. Essa chance é calculada baseada nas estatísticas de outros brasileiros que mandaram as applications no passado. Então a gente cruza as informações do seu filho, do perfil dele com o nosso sistema e ele vai me gerar uma probabilidade. Então vamos falar da universidade A, a chance de admissão é em torno de 30%, na B 90%, na C5%. E isso gera uma segurança para vocês que o filho de vocês não vai precisar mirar na universidade abaixo do nível deles. Tá? Posteriormente a gente coloca bastante tempo nos textos. Cada universidade pede 3, 4, às vezes até 5 redações diferentes. E como são temas bem pessoais, por exemplo, descreva um local onde você se sente completo. A gente não está acostumado a escrever sobre nós mesmos. Então a mentora de redação vai fazer um trabalho bem completo na construção desse texto. Então o filho responde várias perguntas, a partir das perguntas faz um brainstorming, aí depois monta esqueletos, e quando a lista de universidades estiver definida, a mentora olha cada tema de cada uma das universidades e pensa em qual história contar, como contar, na correção. Por último, não menos importante, a gente administra toda a parte de applications, levantamos os prazos, os pré-requisitos, ajudamos no preenchimento, no envio de documentos, formulários específicos para alunos internacionais, para o curso ou para a bolsa. E a gente administra essa parte
porque eu prefiro que o filho de vocês coloque energia numa redação, ou na prova, ou no projeto extracurricular, do que ficar checando universidade A prazo específica da universidade B, e também para ter certeza que vai dar certo. Porque não pode lá na frente o filho de vocês perderem a vaga na faculdade dos sonhos ou perder uma oportunidade de bolsa porque o documento chegou errado. A gente envia tudo isso para as universidades. Tá? As universidades avaliam, dão as respostas. Normalmente, os alunos são admitidos em 3, 4, às vezes até 5 ou 6 universidades diferentes e eles precisam escolher para qual vai. Escolhendo, a gente faz matrícula, vê toda a questão da moradia, alimentação, seguro e dá o suporte ao longo dos 4 anos. É um suporte um pouco mais passivo, mas a gente está aqui para ajudar caso o filho de vocês, caso vocês precisem de algo. Então esse é o nosso trabalho. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais, fiquem super à vontade para entrar em contato conosco. Vai ser um prazer marcar um horário e fazer uma videoconferência com vocês e esclarecer todos os pontos que são específicos de cada um. Um abraço.